Diretamente dos estúdios da Vibe Mundial em São Paulo, materializa-se na sua tela e no seu rádio os Sugar Dads. Somos nós, boa noite, açucarados da família Sugar Dad, babies e não tão babies assim, que tem um monte aí que eu sei. Peguem seu drink e embarquem nessa lancha de horror. Lobisomens, histórias, causos, relatos e humor com a gente. Hoje é 15 de abril de 2026. Estamos ao vivo na Rádio Vibe Mundial e também no YouTube da rádio. Já deixa seu like, eu tô meio sem voz, mas eu sei que mesmo assim minha voz tá maravilhosa. Deixa o seu like aqui no vídeo e pode começar a mandar mensagem e relatos do chat. Eu sou o Luciano Milici, a voz meio rouca hoje, de Sete Além. Aqui do meu lado, o maior inimigo do Saci, o Rogério Oliveira do canal Sem Tempo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Lu. Boa noite, Ti. Boa noite a todos. Será que ele tá sem voz porque ele andou uivando, Ti? E do outro lado, o mestre da memória, criador do que te assombra, Tiago de Souza. Oi, Ti. Boa noite, Rô. Boa noite, Luciano, amigos e amigas. Vamos lá para essa noite iluminada pela lua cheia e pelos mistérios do Homem-Lobo. Lembrando que já tem frequência assombrada onde você liga aqui e fala com a gente por quais telefones, Rogério? 11 3171 0221 e 11 3262 4490. Lembrando que é muito importante você que está acompanhando aí pelo YouTube se inscrever aqui no canal da rádio Vibe Mundial e também depois se inscrever lá no nosso canal Sugar Dads. Você encontra nossos links todos no www.sugardads.com.br também. E vamos agora aos arquivos proibidos. Então eu vou dar a introdução do assunto e vocês vão conversar aqui comigo. Desde tempos antigos, os lobisomens atravessam gerações como uma das criaturas mais temidas do imaginário humano. Metade homem, metade fera. Ele surge nas noites de lua cheia, guiado por instintos incontroláveis. Entre lenda e medo, ninguém sabe ao certo onde termina a história, onde começa a realidade. E vamos entrar nas catacumbas decoradas em neon dos Sugar Dads. O tema de hoje vai ser falado aqui pelos mestres e eu vou só aqui tentar falar um pouquinho, mas eles é que manjam. A pergunta que fica é: Tiago, vira homem, vira lobisomem? Vira, claro. Então, Exatamente. Bora lá, vamos falar. Eu quero saber uma Luciano, coisa. A primeira coisa, eu tenho que fazer uma correção no seu texto. Primeiro é o de que não necessariamente os lobisomens precisam da lua cheia para se transformar, principalmente na quaresma. Isso não é necessário. Então, só fazendo uma correção antes da gente introduzir verdadeiramente o tema, eu queria fazer essa correção, mas pode continuar. Não, na verdade assim, eu não sabia, para mim era só lua cheia, inclusive já falando com o Thiago sobre isso e o Rogério, eu passei a semana coletando perguntas com vocês, né, pessoal lá do canal Sete Além, o que vocês querem perguntar para o Thiago e para o Rogério sobre lobisomens, e aí eu trouxe as perguntas aqui, vou ler para eles daqui a pouco, mas aí começa você a falar de um assunto que assim, a dúvida é, fala pra gente o que significa ser lobisomem, o que esse mito de homem vira fera. O que é ser lobisomem no ano de 2026? Como é? Um lobisomem em desconstrução. Isso, exato. Assim, então vamos fala dissecar, dessa parte. Fazer a engenharia reversa do lobisomem. O mito. O lobisomem que a gente tem no Brasil provavelmente tem duas origens. A primeira é aqui mesmo da região, da Sul-América, onde a gente encontra no sétimo filho de Taú e Querana. Taú era uma entidade indígena que eu tomo muito cuidado para não dizer que era um demônio, porque é um equívoco muito grande a gente tentar adequar esse tipo de entidade mitológica nas referências cristãs. Então não era um demônio, mas era um opositor de Tupã que, a partir de certos sincretismos, é interpretado como o Deus Todo-Poderoso, pelo menos da mitologia. Então, Taú sequestra Querana, tem com ela um casamento não abençoado pelo Olimpo das entidades divinas e recebe mais do que isso, mais do que não ter essa bênção, ele tem uma maldição de Jaci. Jaci amaldiçoa a prole de Querana e Taú e eles têm 7 crianças muito problemáticas, vamos dizer assim, do ponto de vista comportamental. Cada uma com o seu arquétipo diferente, mas o 7º filho é Luizon, que é um tipo de canídeo que tem
o falo, para quem não sabe o que é falo, como é que a gente pode explicar? É o chibiu, é o peru, o piu-piu. Não tem nada a ver com o chibiu. O chibiu é o contrário. O chibiu, eu sempre achei que o chibiu era chibiu é a isso. fêmea do Eu não sabia, do piu-piu, do peru. O peru da anta, que é o maior da natureza em proporção, uma coisa monumental, muito bonita. Pra onde tá enorme. indo essa conversa? Não, mas eu tô, Agora eu não, entendi, agora eu entendi. mas é exatamente isso. É exatamente a descrição de uma figura masculina com um pênis imenso, o maior da natureza, que esse canídeo possui. Ele é uma criatura que tem a ação de administrar a morte. Ele cresceu brincando em cemitérios, desenterrando corpos, e depois ele vira um tipo de senhor, de entidade, senhor da morte. Então, todos esses elementos fazem com que a gente entenda, interprete Luizon como um ser masculino. Uhum. Vamos agora para Grécia. Vamos. Encontrar a outra referência de lobisomem que a gente tem, que é a de Licaão, rei de Arcádia, que sucessivamente vinha descumprindo a lei da hospitalidade, a lei divina imposta por Zeus. Todo reino que você chegasse de boa fé, tratando bem as pessoas, respeitando os espaços, você deveria ser bem cuidado, bem recebido. Desculpa, não bem cuidado também. Licaão sucessivamente vinha descumprindo essa regra imposta por Zeus, matando todos os peregrinos que chegavam em Arcádia. Zeus fica sabendo, se veste de peregrino, evidentemente que se ele chegasse como Zeus, Licaão não o trataria como tratava as outras pessoas. Ele chega de peregrino e os asseclas de Licaão falam para Licaão: calma, Licaão, não mata ele assim. Eu acho que esse cara tem um borogodó, esse cara me parece ter alguma coisa. Ele fala: vamos testar? E ele pega um prato de carne humana e serve Zeus. Zeus fica muito bravo, transforma Licaão em um lobo e queima o seu palácio. Por que esse é outro caso que eu acredito que seja um dos casos de origem para o nosso lobisomem? Porque essa lenda veio com outra cultura cristã ibérica, então dos povos de Portugal e de Espanha, e trazem para o Brasil, e essa história se soma ao que a gente tinha aqui. A gente já tinha outros homens metamorfos na mitologia indígena. O principal mais conhecido é o Capelobo, que não era exatamente um lobisomem, era uma figura metamorfa de homem com animal, normalmente associado a antas e a tamanduás. Então, para não ser chato, não ficar falando o tempo inteiro, é um pouquinho do que a gente tem como origem do lobisomem no Brasil. Caramba, perfeito, uma aula aqui. Eu ia até perguntar se Licaão tem alguma a questão do nome em relação com licantropia, mas Totalmente. provavelmente tal. Eu ia falar pra gente falar um pouquinho de Roma e falar de Rômulo e Remo e a loba, mas vamos ver as histórias da roça. Eu quero saber se na roça tem assim essa questão de origem do lobisomem, não, aqui tal. Ele falou do sétimo filho, e eu sei que as histórias aqui se complementam muito, mas existe, né? Existe essa questão também. A questão na roça é que ele está muito ligado com, vamos falar assim, com o lado animal da coisa, né? Aquele homem que perde a razão e se transforma num monstro. Ou, por algum motivo, a maldição que cai sobre o homem e ele vira aquele lobo, né? E aí, se a gente for explorar o nosso folclore, não é só o lobisomem. Só que eu acho que as criaturas, elas são tão parecidas assim, que no Brasil todo você tem aí uma diversidade de lendas, mas que no final das contas meio que para todo mundo acaba sendo um lobisomem, né? Embora você tenha um capelobo, um tutu-marabá, você tenha aí uma pinguari, entre outros assim. Uma pinguara, é verdade, é verdade. Eu acho que no final todos são seres bestiais. Sim. E aí a questão da roça, ela está muito ligada à religião. Então a criança que não é batizada, ou a pessoa que descumpre alguma coisa ali dentro da crença, e toda aquela questão também do sétimo filho, tudo isso, né? E também está muito ligado ao fato daquele homem que eles falam o ermitão, né? Aquele homem que vive isolado, que não quer papo com ninguém, que é mal-humorado. Todo mundo tem uma pessoa assim. Aí eu vou me apropriar de um termo aqui que é do nosso amigo. Você deve conhecer o lobisomem do seu bairro.
Então, com certeza Por você falar nisso, cresceu. mostra seu livro pra galera. Isso é uma merda. Por quê? O O cara não é especial. Mas eu trouxe. Ah, É que esses caras, Olha, eles cara, não pensam em nada. Eu que tenho que pensar em tudo aqui. Esse é o livro, que é uma obra. Isso aqui é uma. Parece que é um livro fino, mas, meu, ele tem conhecimento pra caramba. Pô, depois você vai falar dele aqui mais. Obrigado. Mas, pô, cara. caramba, hein, Eu você ia não te trouxe xingar, o livro. mano. Falei, não pô, trouxe. você vai me constranger Mas desse tanto. hoje é só a Obrigado. primeira constrangida, vai ter muito mais ainda. Vai lá, continua. E eu acho que é isso. Eu acho que o lobisomem, então, na roça, no interior, é essa pegada. Ou é o cara que é o bruto, o besta, o fera, ou é o cara que não respeitou a religião, a família que não respeitou a religião, ou simplesmente, como muitas mulheres são chamadas de bruxa, porque simplesmente vivem isoladas e vivem ali da sua curanderia, esse tipo de ação assim. O lobisomem também, muitas das vezes, esses dias em um dos meus trabalhos, né, eu estava conversando com um colega lá e ele estava contando, né, de que recentemente ele foi visitar o pai dele no interior e ele teve a oportunidade de conversar com um vizinho dele que a vida inteira morou do lado da casa dele, só que as crianças tinham medo do vizinho porque os mais velhos falavam brincadeira, porque sabiam que ele era mal-humorado, mas falava, não vai na casa do fulano, porque o fulano é lobisomem. E ele foi conversar com um homem depois de 35 anos, porque ele cresceu Com medo. porque achava que o vizinho era um lobisomem. Tem E toda era razão. isso. Isso é muito maneiro, né? A Isso é parte maneiro. mais legal é essa. Antes da gente entrar nas histórias, eu vou querer te perguntar uma coisa que a galera tem que saber, se você fala por cima, assim, vai ser já bem bacana. Não vai falar em detalhes, porque o galera tem que comprar esse livro. Depois falar dos tipos de lobisomem. Quando você me falou isso, cara, pra mim, assim, eu imaginei, expandiu a mitologia pra mim. Mas eu quero fazer o ping-pong dos velhos, que na verdade é o tênis de mesa dos velhos, porque vocês mandaram perguntas pra eu fazer pros dois aqui sobre lobisomem. Então eu vou perguntar, posso perguntar pra vocês? Vai ser Claro. bem rápido, eu pergunto, vocês respondem, tá? Tiago, se um cara que vira lobisomem estiver transformado dentro de um avião e esse avião voar para um fuso onde está de dia, ele se destransforma? Provavelmente. Boa. Rogério, se um lobisomem comer um boi e depois se destransformar, o ser humano vai estar com o boi dentro da barriga? Provavelmente. Tiago, lobisomens usam cueca e meia lupo? Usam. Rogério, é correto dizer que se o homem na academia faz supino, o lobisomem faz lupino? Sim. Beleza, deixa eu ver se tem mais. Não, é só isso mesmo. Obrigado. Aí mandem mais perguntas, mas essas daí foram as que mandaram Foram essa muito semana. boas. O pessoal é muito, eles são Perguntas cultos, eles são edificantes pro cultos. tema, Eles- claro. já vai enriquecer a versão 2 do Vai. livro aqui, a segunda edição, né? Agora eu quero saber, vamos lá, fala aí dos tipos de lobisomem, ou se quiser contar um relato, mas acho que relato esse Deixa cara pra mete ele, aí. deixa pro Rô. Sem ser o que lambe o tipos, pé. Quatro Ah, tipos pô, esse tem que principais. brincar. Não, pra mim é essa aí. É lógico, é lógico. 4 tipos de lobisomem são descritos pelo querido professor Andreoli, que diz que a gente tem os lobisomens comuns, que são os lobisomens que têm a pelagem preta, por isso é conhecido como lobisomem preto. Qualquer um de nós pode se transformar num lobisomem preto. O lobisomem branco, que é um lobisomem que foi morto na condição de lobisomem, portanto, na sua forma bestial da criatura, e aí ele fica branco ou translúcido porque ele é um espírito Fantasma. de lobisomem, ele é um legal. fantasma do lobisomem. A gente tem o fantasma invertido, que para mim é o mais assustador de todos, porque no momento da metamorfose dá um problema de fábrica e ao invés dele deixar a pelagem para fora do seu corpo, que é o normal, a pelagem vai para dentro como Sensacional. um super pelo encravado e Ele a fica parte doido. de fora fica em carne viva. Portanto, ele fica ultra agressivo com a sua pele completamente exposta, o que faz com que ele fique mais desesperado, mais angustiado, porque dói muito. E, finalmente, o lobisomem misturado. Esse é mais sensacional e ele ajuda até a explicar algumas coisas que o Rô falou. Por quê? Uma das maneiras de se transformar em lobisomem são muitas, né? A partir de maldições, a partir da mordida, a partir do arranhado, a partir dos esconjuros da mãe, né? Esse lobisomem invertido, ele se transforma em lobisomem a partir de sua roçada em locais de despojo de animais. Então o animal qualquer vai lá no mato, numa encruzilhada, rola, faz cocô, É na titica. pode ser também, em tudo. E aí ele
se transforma naquele animal que fez cocô, que roçou, que ficou ali se coçando, né, nesse espaço. E ele pode ser misturado porque nessa conjunção de transformações, ele pode somar, se aquele lugar for um lugar onde vários animais roçaram, ele pode se transformar em todos ao mesmo tempo. Se for um cavalo, com um porco, com um frango, com um cachorro... Uma quimera, ele acaba virando Ele pode uma virar quimera. uma quimera. Ou ele pode se transformar num porco, se for um porco, num javali, que agora tem muito no mato. Pode se transformar num boi. Tem uma história, inclusive, que o professor Andreoli conta, que dizem que na Guerra do Paraguai, um forte brasileiro foi destruído por um lobisomem touro. Que legal. E a gente lembra até aquele filme que passou, o da carne, filme brasileiro, que tinha uma criatura lá, lembra que no sul, que se passa, um filme brasileiro que se passa na Guerra do Paraguai. Ah, eu não vi esse sim, filme, a própria vocês viram. carne. A própria eu carne, não que é o vi, eu não filme vi. Tem um produzido bicho lá pelo Eu Jovem não vi. Nerd. Eu não vi, eu não vi. E tem, não sei se podia falar, enfim. Pode, sim, assistam o já, filme. já assistam, não vai estragar a sua experiência, não. Ian SBF, acho que foi... Isso, Ian SBF, que é um dos produtores lá do Porta dos Fundos e Sim, tal. sim. Então é um pouquinho disso. As 4 espécies, isso no Brasil, tá? Porque a gente tem várias outras condições que também podem ser interpretadas com licantropia. Uma condição mental, e depois, se der tempo, a gente conta alguns casos. Tem no livro, mas se quiser, a Vai gente dar conta tempo, com alguns certeza casos vai. de julgamentos de licantropia por metamorfose. Alguns na França, interessantíssimos. Isso é famosíssimo. E outro que a gente tem também na França, que é de um licantropo, que por ser antropófago, por comer carne humana, ele acabou sendo condenado. E esse que tinha licantropia psiquiátrica, ele foi executado. Esse outro, olha que interessante, que é o Gilles Grenier, ele não foi executado, ele foi levado para um mosteiro, preso, e lá, em noites de lua cheia, os monges iam até a cela dele e tinha no lugar do ser humano um cão. Olha isso. Incrível. Conta Deixa eu aí. te perguntar, não Manda. tem lobisomem em Sete Além? Acho que não. Acho que não. Se tiver, é o cachorrinho deles lá, Se né? tiver o lobisomem em Sete Além, na verdade ele é um homem que era lobisomem no nosso mundo, e em Isso, Sete Além ele é o homem, ele é o foi contrário. mordido por um homem e aí ele vira e se transforma em homem. Na lua minguante. Antes de contar um relato aqui para vocês, eu quero reforçar que vocês precisam curtir. Quem está acompanhando aí pelo YouTube, curte já essa live. Confere aí se está inscrito. E o nosso telefone para você ligar daqui a pouco aqui, que é 11 3171 0221 e 11 3262 4490. Eu quero muito que alguém ligue e conte um relato de lobisomem Eu também, essa na é legal. família, na Contem um rua. relato e não fiquem só perguntando pra gente relatos e muito menos aqueles relatos populares que o Thiago já contou no primeiro programa. Tem né? um Que relato já bem foi ali e famoso tal. que o Thiago sempre conta aí. Não tira da boca esse Não relato. sai da boca do povo. Ele né? não tira da Maneiro. boca esse relato e não, a gente não quer, né? Mas pode contar também. Longe da gente. Fala Senhores, disso. como falamos aqui que todos têm um vizinho que é um lobisomem, Sim. todo mundo também tem um vizinho que é aquele cara que não dá certo em trabalho nenhum, tá sempre perdido na rua. Era eu, do meu bairro era eu. Geralmente é o que toma uma Era. e fica lá deslocado lá pelo caminho, enfim. Eu tinha um vizinho desses que estava sempre perdido lá pela rua, então estava sempre conversando com a molecada que estava brincando e tal. E ele tinha esse histórico de não parar em emprego nenhum, sabe? Trabalhava 2 semanas em um lugar, um mês em outro, sumia, vai trabalhar numa fazenda, voltava e assim ia. Mas teve um trabalho que ele estava dando mais certo, sabe? Que ele estava funcionando, ele já estava trabalhando umas 3 semanas, ele estava feliz, porque era um trabalho que ele considerava legal e simples, que era simplesmente atender uma plantação de eucalipto, pino, que era bem pertinho, inclusive, do bairro que eu morava. E ele estava feliz lá. Até que um dia ele chegou para nós, molecada na rua, desesperado, falando que tinha pedido as contas porque ele tinha passado um sufoco, tinha vivido uma das piores experiências da vida dele, que ele estava lá, bem de boa, tirando um cochilo à noite, enquanto atendia da casinha ali para o seu eucalipto não pegava fogo e tal, e ele acordou com uma bela de uma lambida no pé, o pé dele estava ali acomodado na janela, ele sentiu molhado assim, aí ele abriu os olhos, era um lobisomem lambendo o pé do homem. Ele deu aquele pulo para trás, assim, se assustou, fechou a janela com tudo
E o bicho ficou lá tentando entrar, assustando, gritando, até que desistiu, ele esperou amanhecer, fugiu, pediu as contas do emprego. Mas eu cresci escutando essa história desse homem. Ele contava sempre, o lobisomem lambeu meu pé, o lobisomem lambeu meu pé. Eu tenho uma história pessoal também, eu já comentei com vocês uma vez. A minha avó, por parte de mãe, ela contava, a avó materna, minha avó Maria, ela falava declaradamente assim, ela veio de Minas pra cá, e ela falava declaradamente assim, existe sim. Não é cogitando, não é, ela falava com transparência e lucidez. Ela falava assim, não, lobisomem existe. Falava do marido dela, meu avô, que eu não cheguei a conhecer, esse avô materno. Ela falava assim, o Zé caçava às vezes, porque não tinha jeito. Era um cachorro, ela falava, eu lembro direitinho dela, falava, cachorro com a parte de trás harta, ela falava, que é como se fosse uma pessoa, né? E ele vinha, e aí o Zé pegava a espingarda e saía. E aí eu falava, até brincava assim, meu avô caçava lobisomem. Não é, ele corria atrás ali para limpar o terreno. E todo mundo já ouviu uma história assim, sabe, lendas urbanas? A minha avó contava uma que eu sei que era uma lenda urbana da época dela, mas ela, coitadinha, não sabia. Então ela falava que aconteceu na vizinhança dela, mas provavelmente todo mundo já ouviu o que aconteceu na vizinhança de alguém. Que ela falava que a pessoa estava com o marido e o filho no colo, atravessando um mato, com o bebezinho no chale ali, muito novinho. Aí o marido falava, ixi, vai ter lobisomem, ó, tal, meia-noite, não sei o que, lua cheia, não sei qual era a regra. Ele punha a mulher em cima da árvore, né? Falava pra mulher, fica aí em cima com o bebê que eu vou andar por aí pra ver se eu acho o lobisomem e protejo vocês. E ele saía e depois o lobisomem vinha, a mulher ficava desesperada e procurando o marido dela, ela lá no galho, lá sentada segurando o bebê, e o lobisomem tentando morder o bebê, e ela puxava pra cima e mordia o chale, rasgou o chale todo, aí o lobisomem foi embora. Aí quando era tipo 5 horas da manhã, o marido veio, ajudou ela a descer, ela falou, onde você tava? Ele falou, nossa, o lobisomem correu atrás de mim e tal, mas, pô, ainda bem que vocês estão bem, eu também tô, vambora. Ela falou, ai, amor, ainda bem que você tá bem. Ele sorriu e no dente dele tinha fiapos de chale preso. Todo mundo já ouviu essa história, né? Mas aí, Tiagão, fala aí. Eu quero saber de você aí de algumas histórias ou conceitos aí que você possa falar a respeito dos licantropos. A brincadeira que Como a gente que fez... matam um lobisomem, cara? Tem várias formas. A mais tradicional apesar de eu ser contra, eu sempre me apresento como a Luísa Mel dos lobisomens, né? Tento protegê-los a todo custo, então não recomendo. Embora tenha participado de uma caçada lobisomem, eu não recomendo a caçada. Mas eu gosto muito da história que traz um elemento do nosso cotidiano, né, que se tornou uma expressão idiomática, que é a bala de prata. A bala de prata, até onde eu cheguei, se origina na caçada à besta de Givaudan, que é uma história, para quem gosta de lobisomem, é um capítulo à parte que a gente precisa estudar, que foi um caso francês, em que uma criatura matou muita gente, mais de 200 ataques, obrigou o rei a mandar um contingente imenso do exército para pegar esse bicho, dizimaram as populações de lobo cinza da França. E o que aconteceu? O caçador que teve sucesso, teve êxito na caçada à besta de Givaudan, que matou essa criatura, usou uma bala de prata. E a bala de prata era o quê? Era uma medalha da Virgem Maria que ele andava dentro do chapéu, que ele derrete, faz um projétil, leva para um padre benzer, o padre benze, ele usa esse projétil e com ele mata a criatura. Desde então, a gente tem como uma expressão idiomática a bala de prata como um elemento capaz de resolver todos os problemas com apenas um disparo, com apenas uma tentativa. No lobisomem não dá certo, Tiago. Agora que você falou isso aí, eu não sabia. Não é? Porque assim... Era uma medalha que o cara usava no chapéu, quer dizer, já era um negócio abençoado. Aí o cara pegava ele derreteu, mandou o padre benzer. Aí, quer dizer, teve todo um trabalho em cima da prata, né? Não é o que você tá pensando que é tipo qualquer prata de, vai lá e compra e... Eu não tô entendendo o seu sinal. É 27. 28? Então tá bom. Não, então desculpa, eu achei que era mais... Tá bom, eu tô aqui no controle aqui da parada. É isso aí. Louco. Desculpa. Vamos agora... Não se empolga. Mas legal, vou querer saber. Na volta eu vou falar uma paradinha antes, aí vocês começam a ligar aqui pra galera, tá? Mas eu vou falar a gente vai falar umas coisas aqui, mas aí já pode começar a ligar depois do comercial, tá bom?
Mas Isso aí. o bacana do lobisomem é exatamente isso, é a gente perceber que ele está muito mais no nosso cotidiano, seja com tradições, seja nessa conversa legal entre avós, né? Porque eu gosto de dizer que se o lobisomem tem, por um lado, uma ligação muito grande com violências originais do homem, também é um grande promotor de reencontros a partir dessas histórias da nossa vida, da nossa Sim. família. Então eu gosto de histórias do lobisomem, sobretudo porque elas fazem a gente reencontrar os nossos avós, as nossas tias, as pessoas que a gente Até gosta daqui muito. a pouco. Vibe Mundial FM. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490. São os telefones da Vibe Mundial para você interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Vibe Mundial e a hora certa.